Pânico 7. Quero falar aqui sobre a franquia Pânico no geral, o estado atual dela, o que a gente pode esperar aí pro futuro, o que eu acho, na verdade, que vem aí pro futuro, né? Enfim, saiu o 7º filme da franquia, acredite se quiser, o 7º filme da franquia Pânico, né? Estamos nesse ponto. O que acontece, né, cara? A franquia Pânico, ela é muito conhecida por ser uma das franquias de terror mais consistentes que existe. Porque o terror, assim, sequências em geral são complicadas, né? Mas a partir ali dos anos 2000 pra cá, meio que Hollywood entendeu um pouco o que você pode fazer de bom com sequências, né? Teve a questão do universo compartilhado aí com a Marvel e tal, né? Que, enfim, tudo tem seu lado bom, seu lado negativo, mas a gente vê aí ótimos filmes melhores do que os originais que são sequência, né? Não só a maioria, mas tem. Antigamente era muito mais difícil isso, né? Pânico é o caso de terror, e terror já é meio complicado, né? Ao mesmo tempo que terror tem muitas franquias que se constroem nas continuações, como Sexta-feira 13, né? Que o primeiro filme é bem, assim, fraquinho, né, e nada do que as pessoas lembram de Sexta-feira 13, né, ou até um Velozes e Furiosos, né, que o primeiro é uma cópia, assim, deslavada de Caçadores de Emoção, que é um filme bem melhor, só que tem um charme, e aí vai se mantendo, e aí quando você vê ali a partir do 4, do 5, é o que todo mundo pensa de Velozes e Furiosos, que é um carro pulando de um prédio pra outro, né, ou brigando com um tanque, com um submarino, né, que assim, não tô falando mal não, é incrível, tá, mas enquanto você tem isso, você tem muitas franquias ali de terror que o primeiro é icônico, e você fala, não precisa de uma sequência. Vai dar dinheiro, é óbvio que precisa, né? Dito isso, o Pânico já nasceu sendo sátira, né? E sátira não é comédia, tá, gente? Ela é uma crítica, né? Ela faz ali um remix ali, né, afiado do negócio original. Ela quer falar sobre a questão original, ela quer discutir certas coisas. E comédia entra nisso também, mas não é necessariamente comédia, né? Tipo, ainda mais as comédias mais pastelão, tipo Todo Mundo em Pânico, né? Que aí já é outra parada, né? Mas também é uma sátira, né? Pânico já nasce como uma sátira, então ele, além do primeiro filme ser realmente muito bom, pra mim, o melhor da franquia até hoje, disparado. Eu acho que a opinião geral das pessoas é mais ou menos essa, né? E o roteiro realmente é muito bom, ele é muito afiado, é um filme que te prende, é um filme legal, é um filme bem dirigido, é um filme legal. Já falei legal 50 vezes aqui nesse vídeo. Ele foi dirigido pelo Wes Craven, que dirigiu mais, né, famosamente o original A Hora do Pesadelo, né? Dirigiu o 7º da franquia também, né, O Novo Pesadelo. E outros filmes como Quadrilha de Sádicos, Aniversário Macabro. Quadrilha de Sádicos eu assisti pela primeira vez esses dias, inclusive. E, enfim, eu tô num caso de amor com o Wes Craven. Esse cara é muito, muito legal mesmo. Né? Infelizmente faleceu, se não me engano, em 2015, né? Então já começa bem a equipe criativa, né? O roteirista é o Kevin Williamson, que teve a ideia ali, baseada em algumas questões reais, e também como o gênero do slasher tava ferrado ali nos anos 90, como que tudo virou clichê, as pessoas estavam cansadas de Michael Myers, estavam cansadas de Fred Krueger, estavam cansadas, muito cansadas de Jason, né? Entre todos os outros slashers, né? Que nem se faziam mais naquela época. Então ele já nasce com essa. Eu sou um slasher, mas eu também tô tirando sarro, mas eu me levo a sério também, né? Então essa mistura cômica, né, com atenção, com os clichês, mas também zoando e apontando o dedo e criticando os clichês do slasher, sempre fizeram Pânico se destacar e depois fez Pânico se manter como franquia. O segundo filme se mantém bastante sendo uma sátira e apontando os dedos e uma crítica às continuações, ao mesmo tempo que ele é uma continuação, então o 2 fica naquela. Os filmes 2, eles são maiores, eles são mais sangrentos, eles têm mais mortes, eles têm que impressionar mais, mas eles têm que repetir várias coisas do primeiro filme, eles têm que ter uma relação ali com o primeiro e tudo e tal, né? O terceiro, que até o momento, dando spoiler aqui pra vocês, era o mais fraco da franquia pra mim, mas eu ainda acho ele divertido, ainda acho ele legal, ele teve muitos problemas de produção, né? Ele vem ali como aquela, tentando ser uma sátira, uma crítica das trilogias, né? De que toda trilogia tem que ter aquele senso de que tá terminando alguma coisa, e de que tudo vai mudar, e que agora o assassino ele é mais perigoso do que nunca, né? E também, principalmente, eu acho que essa a crítica, a sátira mais legal que ele faz, né, em relação a trilogias, tem que ter um callback, tem que chamar o passado de volta, né? Pra mudar alguma coisa na origem da história, eles mudam ali com o assassino, que ele é meio irmão da Sidney, o filme todo é focado ali na mãe dela. Os 3 dirigidos pelo Wes Craven, inclusive. Aí em 2011 teve 4, né? Então foram aí 10 anos, acho que 11 anos de diferença, né? O 3 acho que é de 2000. E aí o Wes Craven voltou, a galera toda voltou, o Kevin Williamson, o roteirista, que ele foi roteirista do 1, do 2, do 3, ele escreveu acho que só com tratamento, né, e se não me engano ele voltou no 4, então voltou a equipe original, né, todos os atores sempre estão de volta aí, e o 4 é um dos favoritos dos fãs. Eu acho o 4 um filme meio fraquinho, como um todo, mas aí o final dele é muito bom. Ele é muito bom, e mesmo o fraquinho dele não é fraco igual ao 3, ele é um filme legal. E ali a ideia era continuar. E ele ainda trouxe ali certas sátiras e críticas com o que tava rolando na época, 10 anos depois do 3. O que tava rolando no terror, né? Tinha aqueles filmes, né, de tortura, o Torture Porn, né, com os Jogos Mortais, o Albergue, e também era um novo hit, né, do terror. E, ao mesmo tempo,
remake de tudo, né? Nos anos 2000, ali, início dos anos 2010, teve remake de tudo, né, no terror. Vocês falam mal dos remakes hoje em dia, cara, que hoje em dia tem um problema de remake de animação, né? Os remakes de terror dos anos 2000, eles descobriram essa mina de ouro aí, os caras saíram, ó. E aí tem uma cena que eu acho incrível no 4, que a personagem lá é desafiada a falar o nome de um filme que foi feito o remake, e aí ela fala, tipo, uns 30, né, que foram feitos. É um filme legal, o 4 é um filme legal. Não deu tanto dinheiro. Acabou a franquia, ali foi o final. Top. Voltaram com o 5 ali em 2022. E o 5, ele já pega essa vibe de satirizar os requels, né, que o pessoal chama. Que é meio que uma sequência, é meio que um remake, um reboot, né, um reinício da franquia, mas não é. Ele continua na mesma continuidade, ele traz personagens clássicos, mas ele traz novos pra ser um novo elenco que vai levar a franquia pra frente. E aí, de novo, o Pânico faz o que faz melhor. Ele faz exatamente isso, criticando isso. E funciona. Eu acho o 5 particularmente a continuação mais forte, né, de toda a franquia. O melhor depois do primeiro filme, na minha humilde opinião. E ele ainda faz aquele negócio, né, de que todos os filmes na época estavam cortando o subtítulo, né? Então Halloween é só Halloween. Agora teve o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ele é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Pânico 5 é só Pânico. E foi muito interessante. O 6 deu BO de produção... Susto da porra. Enfim, né, o 6 ele teve problemas de produção aí, a Sidney Prescott e a Neve Campbell não voltou, porque queriam pagar muito pouco do que ela tava querendo, né, e, enfim, teve todo o BO, ela ficou, eu sustento a franquia, não tá errado, há mais de 20 anos, né, mereço um pagamento maior, não voltou, mantiveram só o novo elenco, voltou só lá a Gay Weathers, né, enfim, foi legal. Não sei se foi legal, eu acho que de verdade eles podiam ter mantido com um novo elenco. Porém, eu acho que ele já começa a faltar um... Do que o 6 tá falando? Porque esse Pânico é só um slasher qualquer, então ele só se torna o que ele queria destruir. E logo quando eles fizeram o 2, eles iniciaram esse processo, né? No primeiro já tem isso, mas no primeiro ele é essa pegada nova. Aí o 2 é só, então tu tá continuando essa parada, você tá fazendo o que você disse que não ia fazer. No caso, a gente imagina que não, mas enfim, quando o Kevin Williamson escreveu o roteiro do 1, ele já anexou um tratamento do segundo filme, então sempre foi a ideia, tá? Ter sequências. Mas já começou esse negócio, no 2. Só que eles conseguiram se manter, na minha opinião, até os 5. Incrivelmente, eles conseguiram fazer 5 filmes que tem certa qualidade, que tem algo pra dizer em níveis muito diferentes de qualidade e de quantidade de coisas que eles querem apontar no cinema de terror atual. O 6º, eu acho que ele perde uma oportunidade absurda de falar sobre a mídia de crimes reais, né, o true crime, né, os documentários e essa fascinação pela violência real no mundo, né, que a galera trata quase como se fosse slasher, né, hoje em dia. Tem podcasts e podcasts, e documentários, e canais no YouTube. E eu não tô falando que você não deva curtir e falar sobre, mas é porque chegou num nível que, dependendo do jeito que você consome isso, vira só entretenimento. E deveria ser registro. Porém, chega num nível de alguns documentários, né, em sua grande maioria, pra ser sincero, e alguns canais, pessoas que falam que vira aquele... Olha que legal, o cara matou não sei quantas pessoas, né? Impressionante, como se estivesse contando uma história de lobisomem. E o 6 não faz isso, e por que eu acho que ele podia ser bom nisso? Porque eu lembro que desde o início dos trailers tinha essa questão de que esse assassino, ele é fã dos assassinos, dos assassinatos, ele coleciona coisas das cenas de crime reais mesmo, e no início do filme ali o assassino pega, o início é muito bom e fala, né, quem liga pra filme de terror? Né? Então, nossa, esse cara é um cara do true crime, é um cara da realidade, e foda-se. Eles tocam foda-se pra isso, viram um slasher mais padrão. Eles nem fazem uma piada sequer com o Jason vai pra Manhattan, e o filme se passa em Nova York, e eles nem fazem uma piada com tipo, nossa, a gente chegou ao ponto da franquia de que tem que ser em Nova York o negócio pra ter algo interessante. Não tem uma piada sobre isso, porém o filme é bom, o filme é divertido, tá? O filme é legal. Né? E o elenco novo é bom, eu acho que ele sustentou. Treta pro 7º filme porque a atriz principal, Melissa Barreira, se pronunciou, ela fez o simples fato de dar sua opinião, falando aí da questão da Palestina e tudo, e foi, na minha opinião, injustamente demitida, assim, de uma hora pra outra. É uma questão muito complicada em Hollywood, né, essa questão da Israel-Palestina, enfim. Hollywood é, sim, muito fortemente, né, de judeus, de famílias judias e tal, e enfim, tem todo um histórico, não vou entrar nisso, mas eu acho errado a demissão, não acho nada a ver. E aí saiu também a Jenna Ortega, não oficialmente em favor dela, mas a gente sabe que provavelmente foi, o diretor saiu também, e beleza. Né? E eu não mencionei, mas assim, dado também que o 5 e o 6 foram os primeiros sem o Wes Craven dirigindo, eu acho que se manteve bem, e fizeram até boas homenagens pro legado do Wes Craven, foi legal. Chega no 7, trouxemos de volta Sidney Prescott, ela está de volta, a protagonista fodona da franquia, pagaram o que a mulher queria, porque era o único caminho que sobrou, eles perderam todo mundo do elenco novo, né, quase todo mundo, e trouxeram ela de volta. E trouxeram pra direção o roteirista original, Kevin Williamson, que se não me engano só tinha dirigido um filme antes, né, que eu nunca assisti, eu não sei. Mas ele, enfim, tem o DNA original da franquia.
O que pode dar errado? Aparentemente, muita coisa. E tem muita gente defendendo o filme, né, o 7, com tipo, ai, tu é idiota, tu não sabe se divertir, ai, Pânico sempre foi galhofa, ai, sempre foi idiotice. Meu amigo, o problema é teu. Sabe, o problema é teu se você acha isso. O Pânico, não eu tô falando de, uma forma de arte que se eleva, que eu não gosto de entrar nesses papos, assim, muito, tipo, de o que é arte, o que não é, eu sou melhor do que você. Eu não tô falando disso aqui. Inclusive, se você gostou do filme, tudo bem, mas eu tô falando de certas pessoas que atacam. Sabe? De, ai, como assim você não gostou? O filme é ruim, velho. O roteiro é péssimo. E até as galhofas dele são galhofas por ser ruins, não porque ele quer ser galhofa, como os outros. O mais legal do filme é realmente ter a Sidney de volta como a única protagonista. E, de verdade, eu acho que desde o primeiro filme, né, um pouco ali do segundo, a gente não vê a Sidney sendo a protagonista de fato. Tipo, é um desenvolvimento dela. É a vida dela. A gente vê algumas facetas diferentes dela, além do trauma, né, e tudo. E, pô, tem a cena que eu mais gostei do filme é ela rindo na cama com o marido dela. Sabe, falando besteira. Que eu fiquei assim, olha só, a Sidney é uma pessoa, velho, olha só. Né? E eu acho que a Neve Campbell, ela merece o salário que ela pede. Ela é boa no papel, ela é a Sidney, ela toma conta desse personagem, né? É a franquia, de fato. E ela é uma das melhores Final Girls mesmo, né? E que se manteve com o tempo. Aí, muita gente tá elogiando as mortes, que elas estão mais criativas, né? E desde o filme anterior, eu já acho que tá um pouco demais pra Pânico. Ah, mas Pânico sempre foi um slasher. É. E, em parte, eu critico que tem alguns filmes de Pânico que, meu Deus, facada, 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 no bucho nas costas, no bucho nas costas, né? E não tem muita criatividade, né? O Slash é um gênero muito criativo com as suas mortes, né? Mas, ao mesmo tempo, o Pânico não é Sexta-feira 13. E aqui, já no filme anterior, né? Mas nesse aqui, nossa, tem uma morte específica que eles tiram 100% do Dia dos Namorados Macabro, o Blood Valentine, que a pessoa, né, empala ali a outra e, enfim, fica saindo um negócio ali pela boca e tal. É uma morte, assim, muito criativa, muito boa no Dia dos Namorados Macabro. Aqui eu já fico... Precisava. Pânico pra mim não tem muita essa vibe. Né? É um slasher, mas não é esse tipo de slasher, né? Porque cada slasher tem a sua identidade também. O Michael Myers, ele no início ali também, ele não era tão assim, mas já no segundo filme já deixava ele mais maluquete aí nas criatividades, né? Mas ele é mais o cara da facada. Halloween não é uma franquia de sadismo. E os últimos filmes, inclusive, eu acho que entraram muito nessa. Principalmente o Halloween Kills, é só sadismo, por ser sádico. Eu acho que Halloween não é esse tipo de franquia. Sexta-feira 13 é. Outros slashers são. Pânico eu também acho que não é. Nesse pegou isso. E pior de tudo pra mim eu fiquei um tempão aqui falando as críticas que ele traz, o negócio que ele traz aqui, o que ele quer falar. O que o 7 quer falar? Nada. E o próprio Kevin Williamson, o diretor, ele falou que ele só quis fazer um slasher normal. E pra algumas pessoas tá tudo bem, porque elas vão ver o slasher normal, vão se divertir, sair do cinema e ok. Parabéns, sabe? Mas Pânico não é isso, né? Se Pânico só é um slasher qualquer, então por quê? Sabe, então por que fazer Pânico? Faz Sexta-feira 13, tá tudo bem, eu amo também, sabe? Faz um novo slasher, então, inventa aí. Faz um novo A Hora do Pesadelo, que inclusive a gente não tem já há muito tempo um novo A Hora do Pesadelo. Faz um desses, e tudo bem. E também não tô dizendo que é melhor ou pior, né? Eu acho o Pânico no geral melhor que Sexta-feira 13, eu acho. Mas A Hora do Pesadelo, Halloween, pô, cada um tem tua identidade, cada um tem teu jeito, cada um tem a tua arte do jeito de interpretar o slasher e o cinema de slasher. Também em todos os filmes tem umas incoerências, tem uns absurdos, tem umas breguices, tem os personagens mais burros, mas Jesus amado, aqui é todo mundo burro. Muito burro, muita incoerência e umas coisas que eu falo, cara, é que lá a casa da Sidney é a mais segura de todos os tempos, porque ela é a Sidney. Aparentemente não é, né? Tipo, a casa está cercada de policiais, aí aparentemente não está. E ainda tem o que todo mundo tá falando, aí eu vejo até pessoas que gostaram do filme falando sobre isso, que é a revelação dos assassinos é a pior da franquia. Não faz sentido nenhum, é pior que o 3, sabe? Eles não têm muita personalidade de nada, dá vergonha lembrar que eles estão na linha dos outros filmes. E já tiveram alguns fracos, já tiveram alguns esquecíveis, mas, nossa senhora, é do nada. E ao mesmo tempo você olha pro personagem do filme e fala, é esse cara, por quê? Porque o filme deu dicas, o filme foi esperto? Não, porque tem cara de maluco. Tem cara de que é o assassino, e pela estruturazinha de Pânico que já tá manjada, aparece a pessoa ali, oi, Sidney, você fala, puta merda, é esse aí que vai querer matar ela. E eles ainda trazem algumas paradas nostálgicas e não usam isso. Aí eu fico, cara, trouxe pra quê então? Jogou no lixo. E o que me pega eu não tava torcendo contra o filme, eu não torço contra nenhum filme, mas é a maior bilheteria da franquia até o momento. Porque Pânico é uma franquia forte, e porque a Sidney tem presença, né? E as pessoas gostaram também dos dois últimos, então é a maior da franquia. Vai ter o 8, vai ter o 8, vai ter o 9, vai ter o 10. A Neve Campbell vai ficar mais rica do que ela, vai voltar todos os filmes. O novo elenco eu acho que já foi pro saco mesmo, não volta. A preocupação vai pra onde? Vai pra Sexta-feira 13? Não vai. E se, de novo, tá tudo bem pra você
tá tudo bem. E, inclusive, me fala nos comentários se você acha minha opinião idiota, se você acha que, eu desliguei a cabeça, eu me diverti, foi legal, e eu quero o Pânico pra mim. Eu gosto das mortes também super violentas, e eu me divirto com as idiotices do roteiro. E tá tudo bem se divertir com idiotice, tá? Eu amo Sexta-feira 13, é só um fato. Fala aí, conta pra mim. Mas eu realmente queria trazer isso de pra onde tá indo. O que a gente tá construindo com o Pânico? Ao mesmo tempo, é uma franquia já de 7 filmes. Então pra onde pode ir? A única saída que eu penso de fazer algo diferente a esse ponto, de verdade, é se a Sidney virasse assassina, mas isso não ia ser legal, eu não apoio essa ideia, né? Ou outro personagem legado aí, tipo a Gay Weathers, também não apoia essa ideia. Ou se a gente visse o filme da perspectiva dos assassinos, o que pode ser muito problemático, tá? Mas eu acho que é a diferença, de tipo, como uma pessoa tem a ideia de virar o Ghostface? Como uma pessoa recruta a outra, que sempre tem 2 ou 3, né? Como que acontece o planejamento? E aí, quem sabe, do meio do filme pro final, aparece realmente um outro Ghostface e começa a caçar todo mundo, inclusive os Ghostface que a gente tá acompanhando desde o início. Eu acho que seria interessante. Mas é isso, né? Então é uma franquia, vai ganhar dinheiro pra caralho, vai ter vários. Será que algum dia vai ter um remake? De verdade? Sei lá, quando a atriz da Sidney estiver muito velha mesmo e não puder mesmo voltar, não quiser, eles vão falar, tá bom, agora vai começar esse negócio, a gente vai fazer a sátira da sátira da sátira. Talvez seja interessante, eu não sei. Eu não falei nada aqui também, mas a filha da Sidney é insuportável nesse filme, insuportável. E se gostou desse papo, me segue. Se não gostou também, se ficou puto comigo, me segue também pra ficar puto em outros vídeos. É isso, até o próximo papo. É sobre isso. It's the biggest piece of dog shit.